Recentemente o canal Nostalgia postou um vídeo sobre a Guerra da Coreia, e esse vídeo gerou muita polêmica. Polêmica porque basicamente o vídeo ficou muito tendencioso, e muita gente está chamando o vídeo de propaganda pró-Coreia do Norte. Realmente o vídeo tá claramente tendencioso, isso causou uma revolta geral no povo e, bom, vários canais responderam esse vídeo do Nostalgia. Entre eles o principal é o canal do Thiago Braga, chamado Brasão de Armas, que respondeu ao vídeo do Nostalgia com um vídeo de quase 1h30 respondendo praticamente ponto por ponto do vídeo do Nostalgia, e eu achei isso incrível. Também é engraçado o Thiago Braga usando fontes do próprio Nostalgia para refutar ele mesmo. E agora o artigo do Felipe encerra a sua participação honrosa aqui no nosso vídeo, mostrando o que a Coreia do Norte resolveu fazer com todo esse desleixo americano na região. Reconhecendo a crescente disparidade nas capacidades das forças militares, Kim Il-sung sondou a União Soviética e a recém-criada República Popular da China sobre a possibilidade de apoio a uma invasão da Coreia do Sul. Que gran finale, meus amigos! Tio Kim não perdeu tempo em começar seus planos para invadir e começar a guerra no Sul. Mas peraí. O Castanhari não disse no vídeo dele que a invasão do Norte era uma guerra de libertação da Coreia contra o imperialismo americano? Mas a própria fonte dele diz que os americanos não tinham interesse no Sul, estavam doidos para sair e ainda deixaram um exército fraco no Sul. Então é o seguinte, A. Ou Nostalgia simplesmente repetiu a propaganda descarada norte-coreana sem pena, B. Eles não leram a própria fonte que eles citaram, ou C. Todas as alternativas anteriores. Marque a opção correta nos comentários. Seu filho da puta! Desgraçado, arrombado, filho de uma rapariga, animal de uma requenguela malparida, seu viadinho desgraçado! É bem cômico. Bom, isso me fez me questionar o porquê que o povo não tá em consenso, não entra em consenso sobre a Coreia do Norte ser uma ditadura. Bom, o nome oficial da Coreia do Norte é República Popular Democrática da Coreia. E, bom, de democrático não tem praticamente nada, exceto eleições que eles dizem que acontece de maneira justa. Só que na prática a Coreia do Norte está muito mais para uma dinastia, um reinado, do que, sei lá, um governo democrático. E a definição básica de democracia, quando você pergunta pro Google o que é democracia é um regime político em que o cidadão, no aspecto dos direitos políticos, participam igualmente na proposta, no desenvolvimento e na criação de leis. A população participa direta ou indiretamente através de representantes que eles elegem. O que eu concluí disso tudo é que reinos, impérios, ditaduras são, teoricamente, coisas distintas, mas na prática, coisas idênticas, iguais, ou então a mesma coisa. Basicamente, você tem todo um poder concentrado na mão de uma pessoa ou de uma família, dinastia, enfim. E a democracia também, em tese, é essa definição que eu acabei de dar para vocês, ou seja, o povo participa, só que na prática não é bem assim que acontece. Ao longo da história, nós vemos pelo mundo todo, em vários tipos de reinados, uma mesma coisa: jogos políticos. Ou então luta por poder, riqueza, conquistas, essas coisas. No Japão, por exemplo, na época dos shogunatos, você tem os shoguns brigando entre si, ou então dentro do próprio shogunato você tem brigas na hierarquia. Isso é muito bem representado na série Shogun da Netflix. E também, melhor ainda, no livro chamado Shogun, que é bem extenso e grande, só que vale muito a pena ler. Também na série Marco Polo, você tem isso representado com os mongóis tomando conta da China. Por exemplo, uma cena da série, o imperador da China mata um servo que escutou uma conversa entre ele e o Marco Polo, que aquele servo não poderia escutar, senão a imagem do imperador ia ficar manchada para a população. Na Europa Antiga, no Império Romano, você tinha bastante disso, isso é muito representado também na série da Netflix chamada de Império Romano, onde você tem irmão matando irmão, pai matando filho, filho matando pai, coisas assim. Tudo pelo poder, basicamente. O que comprova ainda mais esses jogos políticos são livros como O Príncipe de Maquiavel, ou então A Arte da Guerra de Sun Tzu, que basicamente são manuais sobre como fazer parte desses jogos, sobre como ganhar vantagem nos jogos, como manipular de modo geral para você conseguir o que você quer. Para facilitar nosso entendimento sobre como tudo isso se aplica hoje em dia, vamos chamar esses jogos políticos de corrupção. Todo mundo sabe abertamente que existe corrupção no Brasil. Inclusive, políticos já falaram em entrevistas, tanto em canais pelo YouTube quanto até em TV aberta, que eles precisam muitas vezes comprar ou vender um lado, pessoas, apoio, para conseguir exercer alguma coisa que eles querem fazer. Então, se o partido X quer fazer uma coisa Y,
e eles não têm apoio suficiente, eles vão e compram alguma pessoa ou então algum grupo para dar apoio para eles conseguirem fazer essa coisa Y. E essa moeda para comprar esse grupo ou essa pessoa não é necessariamente só dinheiro, existem vários outros tipos de moeda. Ameaças, promessas de cargo, promessas de imóveis, várias coisas. E você tem esse mesmo tipo de jogo hoje em dia ao redor do mundo entre os países. E esse tipo de coisa é representado não só apenas em coisas do mundo adulto, como filmes, séries adultas, livros adultos, mas também até coisas infantis. Por exemplo, o Rei Leão é claramente um tipo de jogo de poder político. O que acontece é que em determinado momento da história, quando as pessoas no geral começam a ganhar poder suficiente para criar os próprios comércios, ou seja, quando surgem os burgueses, e até alguns mercadores antes deles, essa perspectiva de jogo político em busca de poder e ganhos acaba sendo aplicada também no mundo dos negócios. Isso foi se intensificando igual uma bola de neve e se tornou o que é hoje em dia. Ou seja, todos esses jogos não estão apenas aplicados a governos no geral, mas também nas empresas. E toda essa forma de manipulação e de corrupção ficou mais aprimorado. Hoje em dia você não compra as pessoas só com dinheiro, com promessa de terras ou coisa do tipo. Você compra as pessoas sem oferecer nada a elas, ou então sem ameaçar nada. Você compra as pessoas sem mostrar que está comprando elas. E isso é muito feito através do marketing. Muita gente sabe que o McDonald's ou Burger King usam as cores vermelho e amarelo porque são cores que remetem as pessoas a sentir fome. Ou seja, você enxergar uma cor faz você sentir ou ser induzido a sentir alguma coisa, ou então a cor intensifica um sentimento que você já está tendo. Livros como Inteligência Social, de um cara chamado Daniel Goleman, fala sobre como você pode mexer no humor das pessoas, de alguém, só com base no que essa pessoa escutou. Se a pessoa acordar bem, sentar, colocar um fone de ouvido e ficar escutando palavras negativas, essa pessoa passa a ter, ao resto do dia, um humor mais negativo, um humor ruim. A mesma coisa o oposto, se a pessoa coloca um fone e escuta palavras positivas, o humor delas melhora. Ou seja, palavras podem mexer com seus sentimentos, com o seu estado de espírito. E existe um documentário, não sei se ainda tá na Netflix, mas quando eu vi tava lá, chamado The Push, que na tradução seria O Empurrão. Esse documentário basicamente é sobre como indivíduos são manipulados, indivíduos comuns, tá? Que estão na sociedade vivendo suas vidas normais, com família e tudo. Essas pessoas são pegas e manipuladas a ponto de elas cometerem um assassinato. Sim, pessoas comuns são pegas e transformadas em assassinos no final desse experimento. Tudo isso porque ao longo desse documentário todo, as pessoas selecionadas são manipuladas desde o início até o último segundo para matar uma pessoa. Enfim, palavras, cores, sons, imagens nos induzem a coisas, e o marketing utiliza muito disso, para nos induzir a consumir coisas. E claro, o marketing nunca foi só usado apenas no meio de empresas. Governos utilizavam, assim como utilizam o marketing para conseguirem apoio de acordo com o que eles querem, eles precisam. E o marketing também é feito, por exemplo, em eleições. Por exemplo, quando a Among Us estava em alta aqui no Brasil, os políticos, estava em época de eleição também, se eu não me engano, se reuniram para jogar todos juntos Among Us. Políticos, todos eles de partidos diferentes, opostos, jogando Among Us simplesmente por marketing. Fora que bastante gente da época estava tentando se eleger buscando um público mais jovem, fazendo até paródia de música de anime como música de eleição ou coisa do tipo. E bom, todo esse marketing fica ainda mais intensificado dentro das redes sociais, com o algoritmo principalmente. Cara, às vezes parece que você fala a palavra carro e começa a aparecer propaganda de carro no seu celular ao mesmo momento. Parece que o celular escuta o que você fala. No TikTok, se você parar pra ver um vídeo, sei lá, de caneta por alguns segundos, assim que você começar a rolar o feed, vai começar a aparecer mais e mais vídeos de caneta. E conforme seus interesses mudarem, os vídeos que aparecem na sua timeline vão mudar também. O mesmo acontece em recomendações do YouTube, tanto para vídeos quanto para shorts. O mesmo acontece na recomendação de filmes no catálogo da Netflix. O mesmo acontece no Instagram. O algoritmo lê o que você está se interessando, ele vê seus interesses, vê quem é você e com base nisso joga o que você quer ver, o que você está interessado. E isso faz você ficar preso em inúmeras bolhas, cara. É um negócio totalmente perigoso. Se, sei lá, você fica bitolado e começa a ver coisa de Red Pill, vai começar a aparecer um monte de coisa de Red Pill pra você e você vai ficar preso naquilo. Esse mesmo tipo de coisas acontece com criadores de conteúdo. E cá entre nós, hoje em dia, tá bem decadente essa história de criadores de conteúdo.
Tem criador de conteúdo que literalmente não fala absolutamente nada. Eles gravam shorts ou, sei lá, alguma coisa assim, onde eles ficam parados no cantinho de um vídeo que tá passando de fundo, que tá acontecendo alguma coisa, e esse criador de conteúdo fica em silêncio, só apontando pro vídeo, mexendo a cabeça e fazendo reações ao vídeo que tá passando no fundo. Quando surgiu o React no Brasil, muita gente criticou porque era basicamente só uma pessoa vendo um vídeo e reagindo ao vídeo, fazendo expressões ou fazendo comentários. Mas hoje em dia os Reacts não tem nem sequer mais fala, ou então o povo nem reage direito. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é que criadores de conteúdo no geral, hoje em dia, olham o que é a tendência e começam a reproduzir essa tendência sem parar. E isso começou muito graças ao TikTok com as trends. Não só no TikTok, acho que trends veio até um pouco antes do TikTok, mas foi principalmente no TikTok que começou essa história de trends, onde uma pessoa fazia uma tendência, todo mundo começava a repetir essa tendência, e por algum motivo o povo que consumia isso gostava de ver essa mesma coisa repetida diferentes vezes por diferentes pessoas, mas era a mesma coisa. Então é muito normal você estar rolando seu feed em qualquer rede social e você ver 1 milhão de pessoas fazendo exatamente a mesma coisa sem parar. E você fica preso vendo cada uma dessas pessoas fazendo uma mesma coisa. E pra você, tá tudo bem. Bom, esse é o poder do marketing, o poder do algoritmo. Não existe hoje em dia apenas a manipulação rabona antiga que a gente vê nos reinos antigos, nos governos antigos. Não, o negócio tá literalmente na palma da sua mão. Você é manipulado o tempo todo. Não apenas manipulado, mas também observado. Seu comportamento é computado, traduzido e reflete em como você vai ser manipulado. Você é manipulado tanto a tender a um lado político, tender a uma perspectiva de vida e também tender a coisas que você vai ou não consumir. No fim das contas, é você que está ditando sua própria vida ou são as empresas, são os governos, é o marketing, são as redes sociais? Bom, o fato é que, se você tenta fugir um pouco dessas tendências, você basicamente é segregado da sociedade. Se você quer fazer sucesso na internet e você faz coisas que não estão na tendência, dificilmente você vai ter visualizações, ganhos com isso, reconhecimento. Se todo mundo hoje em dia começou a usar celular, não começou, usa celular, e você decidir não querer mais ter celular, você vai ser literalmente segregado da sociedade porque todo mundo tem praticamente um celular. Virou uma extensão do corpo humano. O mesmo vale para a internet, todo mundo tem basicamente. Ou seja, ou você aceita ser manipulado, ou você simplesmente é expulso da sociedade. Com base em tudo isso, realmente existe uma democracia, uma liberdade do povo, um povo ditando as regras, direta ou indiretamente? Para ser sincero, teoricamente e em algumas partes práticas existem sim diferenças entre o governo como o da Coreia do Norte e um governo como o do Brasil, Estados Unidos e afins. Mas, de modo geral, acaba que dá na mesma. Estamos à mercê do que está ao nosso redor. Não somos 100% livres. Inclusive, a liberdade pura que a gente imagina, sonha, é algo que até cientificamente é improvável. Na verdade, é comprovado que não existe liberdade. Na psicologia, principalmente para comportamental, não existe liberdade. Você faz coisas com base no seu passado. E o seu passado inclui coisas até antes de você nascer. Por exemplo, seu pai e sua mãe se conhecerem, transarem e terem você como filho. E bom, o resultado do passado é o que você é hoje, e o que você é hoje é o que você vai ser amanhã. Só que o que você vai ser amanhã também é resultado do que você foi ontem, que também é resultado do que você foi antes de você nascer. Ou seja, basicamente, a partir do momento que você nasceu, até antes disso, a forma como você vai morrer já está traçada. Na física é a mesma coisa. Se você tiver como observar todas as forças em um determinado contexto, calcular elas, saber tudo sobre essas forças, você é capaz de prever praticamente tudo. Por exemplo, se eu quiser arremessar uma bola num buraco, se eu souber calcular tudo, todas as forças que serão incluídas nesse processo, eu consigo literalmente ver como eu preciso jogar essa bola para acertar ela no buraco. Ou então, com base nisso, dá para prever coisas como, sei lá, um terremoto que vai acontecer daqui a tantos anos e quais são as consequências que esse terremoto vai deixar. Enfim, o passado é o hoje e o hoje é o amanhã. Toda a linha do tempo, passado, presente e futuro, é uma mesma coisa, é uma linha reta que já está basicamente traçada do início ao fim.
não existe nada além disso. Enfim, não existe liberdade, existe ilusão de liberdade. Só que mesmo não existindo liberdade, a gente pode fazer o máximo para manter essa ilusão algo mais forte, mais vivo possível. Uma das coisas que a gente pode fazer é simplesmente fazer o máximo possível para não ser tão afetado assim pelo marketing. Tentar ser mais original, sabe? Querendo ou não, se todo mundo tentar ser original, isso meio que vai virar uma tendência. A tendência da originalidade. E acaba que todo mundo vai ter um pouco mais de si mesmo nessa vida. Não existe liberdade plena, mas é possível chegar em algo próximo a isso. Enfim, a reflexão é essa, sobre o que exatamente é ou não uma ditadura, e a conclusão é que basicamente todo mundo vive em ditaduras, mas ditaduras diferentes. Bom, basicamente o vídeo foi esse. Valeu por assistir.